Olá! Continuando aqui o nosso curso de Informática Básica, aula de número 3. Vamos dar aqui continuidade ao conteúdo da aula de número 2, onde estávamos falando sobre os componentes que estão dentro do gabinete, que é essa parte que a gente mostrou, né? E aqui está a placa-mãe com todos os componentes em volta, que falamos sobre cada um deles na última aula. Se você não assistiu, volta lá para a aula de número 2 e assiste e vê sobre os componentes que estão interligados na placa-mãe que se encontra dentro do gabinete do nosso computador, beleza? Então, aqui no meio, nessa parte aqui, se encontra a CPU, que é a unidade central de processamento, nosso processador. Essa partezinha aqui, ó, que está destacada em vermelho. Aqui também, mais aqui em cima, ó, se encontra os locais onde vamos encaixar a memória RAM do nosso computador, que em uma próxima aula vamos estar falando mais sobre ela, tá bom? Aqui temos algumas conexões de cabos, que em uma aula seguinte vamos estar falando mais aprofundadamente sobre essas entradas. E aqui temos as entradas também dos microfones, fone de ouvido, entrada USB, cabo de rede, as entradas também de USB, só que de uma forma mais potente. Já a gente vai falar sobre a diferença entre entrada USB de cor azul e de cor normal, preta. Também temos aqui a entrada de vídeo VGA, onde hoje ela está sendo substituída pela HDMI. Aqui mais outras entradas de USB e aqui em cima podemos observar, ó, que tem uma entrada tanto de mouse de entrada PS2 como também de teclado com entrada PS2. Como ele tem as mesmas entradas, vocês podem perceber que está aqui, ó, no mesmo local. Você pode colocar tanto mouse como teclado. A cor roxa é referente ao teclado e a cor verde é referente ao mouse, ok? Então, quando você estiver em casa, você já sabe identificar qual dessas entradas e para que serve cada uma. Essa aqui é de rede. Eu também ia me esquecendo de responder aqui a questão da entrada USB azul e a entrada USB preta normal. Então, quando você encontra no seu computador uma entrada USB de cor azul, significa que ela tem uma capacidade de tráfego de dados mais acelerada. A gente sabe que quando a gente vai passar algum dado do nosso dispositivo, como pendrive, para o computador, pega um certo tempo, não é isso? Então, se você conectar essa entrada USB azul, você vai conseguir trafegar os seus dados de uma forma mais acelerada, de uma forma mais rápida, ok? Então, dê prioridade para colocar pendrive, HD aqui mesmo nessa entrada USB azul, tá bom? E as demais aqui você coloca o mouse, o teclado e outras coisas, beleza? E em nossa aula de número 3, vamos também estar falando sobre isso aqui, mas antes vamos adiantar um pouco e na aula de número 3 vamos estar falando mais sobre CPU, processador, memórias, unidade de armazenamento, periféricos de entrada e saída, tá certo? Mas ainda nessa aula vamos estar falando um pouco mais sobre cada um desses componentes. Primeiramente vamos estar falando aqui sobre CPU, que é o nosso processador central. Então, a CPU, gente, é como se fosse o cérebro da máquina, o cérebro do computador. É a nossa unidade central de processamento. É o principal equipamento do computador. Aqui temos duas marcas de processamento, de processador, onde essa aqui é da Intel, que é mais, ao meu ver, é mais conhecida. E também vamos estar falando de memórias, onde aqui temos as memórias volátil, não volátil, memória RAM e ROM. Vamos aqui, ó, memória volátil. Guardam as informações temporariamente, precisam de energia
elétrica para manter as informações armazenadas. Memória não volátil. Não precisam de energia para manter as informações. Os dados continuam gravados mesmo quando desligamos o computador. Então, gente, a diferença da memória RAM para a memória ROM é o seguinte, que a memória RAM ela é a memória principal de leitura, gravação e velocidade. Como assim? A memória RAM ela é um espaço que o computador nos disponibiliza para a gente fazer nossas atividades, como por exemplo, a gente assistir um vídeo, ver uma foto, digitar um texto. Nesse momento a gente está utilizando a memória RAM do nosso computador. E já a memória ROM é aquela do fabricante, é aquela que você armazena os seus dados lá. Se você digitou um texto e vai salvar ele no seu computador, naquele momento você vai estar utilizando a memória ROM. A partir do momento que você salvar aquele seu documento no computador, vai ficar salvo ali na memória ROM, ok? E ela não precisa de energia para manter os dados salvos ali naquele dispositivo, ok? Então, em nossa próxima aula, de número 4, vamos dar continuidade ao nosso assunto de informática, beleza? Valeu, gente, até a próxima aula.